quer fazer o Jesus a cada instante. Naqueles momentos onde o coração estava tão inquieto, aonde a alma já não encontrava mais respostas, Ele simplesmente nos dá as respostas através da sua palavra. Compreender aquilo que o Senhor vai dizendo nada mais é do que mergulhar no seu projeto de amor. E nós vamos entendendo que cada palavra de Jesus, ela ergue a pessoa. Cada palavra de Jesus, ela devolve de novo a esperança que foi roubada. Cada palavra de Jesus vai nos ajudando a entender que cada obstáculo, que cada dificuldade, nada mais é do que um degrau que Deus prepara para nós, para que possamos vencer, para que possamos encarar aquilo que nós não conseguimos. As leituras de hoje abertas vão situando o mistério concreto da nossa fé. Os apóstolos estavam vivendo a atrocidade da vida, tinham sido presos, estavam sendo perseguidos, caluniados, porque anunciavam a presença de Deus. Sabe, tem gente que não entende. Quando alguém assume a Deus na sua vida, ele vai ser causa de incômodo. Quando alguém assume a Deus na sua vida, não vai ser entendido, não vai ser compreendido. Os apóstolos viveram essa experiência. Começaram a anunciar, foram presos, soldados, foram no templo, disseram, já tínhamos proibido, vocês não podem. E eles continuam anunciando. Anunciar a palavra era a missão daqueles homens. Anunciar que Deus estava presente e que santificava. Mesmo quando você tem dificuldade, mesmo quando tem dor, é preciso anunciar a presença daquele que vem e que arranca tudo da nossa vida. Daquele que vem e começa a despertar a esperança que ninguém consegue ver. Deus é assim, Ele entra no meandros da nossa história. Ele vai adentrando as nossas dores para nos mostrar que é ali aonde Ele quer realizar a graça. E quando nós damos espaço, Deus vai permitindo-nos contemplar aquilo que só Ele pode fazer. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, olha bem para ela e pergunta assim para ela: você já sentiu a presença de Deus na sua vida? Você já sentiu a presença de Deus na sua vida? Você já compreendeu a presença de Deus na sua vida? Sim ou não? Ah, Padre, tantas vezes eu já senti a presença de Deus. Quantas vezes eu já fui tocado? Mas quando aparece a primeira dificuldade, você reclama diante dele. Quando aparece a primeira tribulação, você se desespera. Quando aparece uma situação que você não consegue controlar, você muitas vezes não consegue enxergar aquilo que Deus está dizendo. O que Deus mais ama fazer é nos desprogramar. O que Deus mais ama fazer é mudar os rumos da nossa história, para percebermos que não somos nós quem determinamos. Olha a primeira leitura de hoje. Gamaliel vai dizer, vai ser de uma forma tão bonita: para de preocupar com eles. Não lembra quando veio Judas, morreu e eles pararam de seguir? Quando alguns anunciaram, foram embora. Ter tempo ao tempo. É preciso dar tempo ao tempo para que as verdades apareçam. E ele vai dizer: se for de Deus, vai permanecer, mas se não for de Deus, vai acabar tudo. Para de lutar contra Deus. Para de lutar contra Deus. É o convite dele hoje para cada um de nós. Você vai perceber que uma coisa é verdadeira com o tempo. O tempo se encarrega de mostrar para nós. Ele vai mostrando e às vezes a gente não quer enxergar aquilo que vai sendo revelado. O tempo mostra para mim e para você aquilo que vai permanecer e aquilo que vai ter que ir embora. Aquilo que vai ser verdadeiro e aquilo que vai ser tão passageiro na nossa história. Quantas coisas você já pensou na sua vida que seriam eternas? Quantas coisas você pensou que seriam para sempre e acabaram? E acabaram? Quanta gente chegou e você pensou: agora é de verdade. Quanta gente se aproximou de você e você olhou nos olhos e disse: agora é de Deus. Sabe que algumas vezes eu escuto você assim: padre, eu estava fazendo novena e estava pedindo a pessoa e ela foi aparecendo do meu lado, uma pessoa santa, e eu disse: está vendo? É de Deus. Agora é de Deus. Queria tanto que colocou na vontade de Deus a sua própria vontade para querer justificar. Você só aprende com o tempo, olhando para a realidade, aquilo que já aconteceu, para que não volte a repetir. Mas aí você vai entendendo as respostas de Deus na sua história. Tem gente que nem com o tempo consegue aprender. É tão cabeça dura, é tão distraído que não consegue perceber aquilo que Deus está mostrando. Você já ouviu gente dizendo assim: não, fulano tem dedo podre para poder encontrar
pessoa e diga para ela, olhe para ela e diga assim, você só deve trazer para a sua vida aquilo que te faz bem, criaturas. Só isso que você tem que aprender na sua história. Só isso que você tem que aprender na sua história. E nós vamos entendendo o mistério de Deus. Olha como essa palavra é linda. Como ela é linda para cada um de nós. Espera, aquilo que é de Deus vai durar. E aquilo que é de Deus ninguém pode destruir. Podem até tentar. Podem até inventar um monte de coisa. Podem muitas vezes querer derrubar. Mas Deus está ali e vai justificando. Porque aquilo que é dele incomoda profundamente. E assim eles começaram a pregar. Diz a leitura que eles apanharam e depois de apanhar saíram contentes, pulando de alegria, porque Deus estava com ele. Você seria capaz de apanhar pelo Cristo? Olha para essa pessoa aí, quantas vezes você já apanhou? Fala para ela, quantas vezes você já apanhou? Quantas vezes você já apanhou? Quantas, meu Deus? Eu não estou falando desse apanhar que a gente imagina, não. Apanhou da vida, apanhou das falsidades, apanhou de tantos egoísmos que continuaram gritando dentro da sua história. E parece que você não aprende, parece que você não quer aprender, parece que não consegue enxergar, porque muitas vezes é vontade humana. E tudo aquilo que é vontade humana acaba. Tudo aquilo que é vontade só nossa vai terminar. Tudo aquilo que é vontade só nossa não dura muito tempo. Por isso que sempre diz, cada coisa que você for fazer, coloque diante dele. Pergunte para ele, diga, Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor quer? É dessa forma? É assim que eu tenho que caminhar? Para poder receber as respostas que ele vai dando. Olha de novo e pergunta para essa pessoa, quantas vezes você já deu cabeçada na sua vida? Quantas vezes? Fazer aquilo que era a sua vontade, que era a sua vontade, era o seu querer, era aquilo que você buscava, e Deus estava dizendo, não é isso que eu quero não, filho, não é isso que eu quero não é dessa forma que eu quero. Sabe, recebi uma carta linda de uma mulher, hoje eu até liguei para ela, e ela não atendeu o telefone, eu deixei um recado para ela, na secretária dela, recebi uma carta e disse assim, padre, nós queremos comprar uma casa, nós vamos comprar a casa, chegamos para comprar a casa, tinham 100 mil reais, entregamos 100 mil, é aquela felicidade para comprar a casa, só que ela passava todo dia na porta e via vários carros diferentes para na porta, ela chegou para o marido e falou assim, eles estão vendendo a casa, você está louco, nós já temos o dinheiro, está financiando, e foi justamente o que aconteceu, o cara vendeu a casa para outra pessoa, só que o cara que comprou era um homem tão de Deus que fez o rapaz devolveu o dinheiro para ela. Devolveu o dinheiro para ela. E aí ela vai contando a história, e depois ela passou por um setor muito nobre e viu uma casa, disse assim, era uma mansão, e eu liguei, pá. Eu liguei, perguntei qual era o preço da casa, o moço veio naquela alegria, mas eu não tenho condição nunca. Entreguei os 100 mil, estou morando na casa, está financiada, já é quase nossa. Aí ela disse assim, padre, vem aqui visitar minha casa, tem até banheira. E aí eu li aquela carta para a gente ver as coisas de Deus. Tem hora que umas coisas desaparecem na nossa vida, porque Deus está preparando algo muito melhor, muito melhor. Não chore por aquilo que é pouco. Espera muito de Deus na sua vida. Não chore por aquilo que é pouco. Espere muito de Deus. Espera. Não cansa de esperar. Porque às vezes a gente se desespera. Às vezes uma perda aqui nada mais é do que Deus dizendo, tem algo muito melhor para você lá na frente. Espera só um pouquinho. Eu sei que a gente não manda, que a gente se frustra, que a gente olha para algumas coisas e não entende aquilo que está acontecendo. Foi o que aconteceu no Evangelho de hoje. Quando Jesus saiu, quando Jesus estava tão distante, caminhando com aquele povo, quando a gente tem um problema, a primeira coisa que a gente quer fazer é ficar livre do problema. Não é assim na nossa história? Eu tenho que resolver logo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Jesus estava com aquela multidão que o seguia, porque eles queriam resolver o problema, eles queriam a cura e foram atrás de Jesus. Chega um momento que Jesus vai dizer, esse povo está com fome, dai comida para eles. Um dos discípulos, Filipe, olha assim, nem 200 moedas de prata seriam suficientes para dar um pedaço de pão para cada
Senhor, manda embora, despede as multidões, para que elas possam resolver o problema. Jesus olha e diz: dai vós mesmos de comer. Mas sempre no meio da dificuldade, tem sempre alguém que consegue perceber os sinais de Deus. Olha o que André fez. Olha o que André fez. Senhor, tem um menino ali, tem um menino lá no fundo. Ele trouxe alguns pães e alguns peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus vai dizer: trazei. Quando eu rezava hoje e falava no programa de TV, eu dizia justamente isso. Aquele menino poderia ter escondido aqueles pães, aquele menino poderia ter escondido aqueles peixes, mas era tanto amor que ele soube partilhar o que tinha. E quando a gente consegue partilhar aquilo que a gente tem, Deus transforma. O povo com Deus se transforma em muito. E muito sem Deus não é nada. Não é nada. E aí a gente começa a perceber como que Deus, Ele vai dando respostas concretas. E hoje a gente pergunta isso: cadê os peixes? Cadê os pães? O que você trouxe? Tem gente que não tem capacidade de trazer nada, só quer receber do outro, só quer que o outro ofereça, só quer que o outro seja entregue. Jesus pegou os pães, abençoou, ergueu, partiu, todo mundo comeu, e ainda sobrou 12 cestos. E Ele diz: para de desperdiçar, coloca tudo, recolhe tudo, porque nada pode se perder. É aquilo que Jesus vai dizendo para nós. Quando Ele dá muito, povo santo. Deus nunca dá restos, Deus nunca dá sobra. Ele nos faz recolher as sobras, para poder perceber que você não precisa ficar com sobra de ninguém, que você não precisa ficar com o resto de ninguém, que aqueles que estão te oferecendo pouca coisa, aqueles que estão dando pouco para você, manda embora, você não quer o resto seu. O seu resto fica para você, o seu resto fica para você, porque eu quero tudo. A promessa de Deus é tudo, e quando é tudo, tem que ser sorriso inteiro, tem que ser abraço inteiro. Você já viu aquele povo para abraçar a gente? Abraça isso de lado. Não abraça, não aperta, não. Aquele negócio, tem gente que chega para mim e fala: pode ficar longe, não precisa abraçar de jeito não. Parece que tem medo. Mas eu sou homem, não abraça, senão cria vergonha na sua cara. Se a gente não consegue ser inteiro naquilo que a gente é diante do outro, a gente nunca vai ser inteiro diante de Deus. E quando Ele pede: recolhei até as sobras. Tem gente que é assim, quando tem muito, não consegue partilhar com ninguém. Tem gente que não consegue partilhar o sorriso, tem gente que não consegue partilhar a alegria de ser aquilo que se é. E aí Deus está pedindo isso. Essa é a melhor partilha que alguém pode dar. Deus só faz um milagre quando você entrega para Ele os pães e os peixes. E quando você ficar segurando, Ele não faz nada. Enquanto você não deixar aos pés dele, Ele não faz acontecer a graça que você veio buscar. Padre, estou rezando há 15 anos e nada está acontecendo. Estou rezando há 15 anos para isso acontecer desse jeito e não está acontecendo. Talvez Deus esteja te dizendo: não é desse jeito que você tem que rezar, não é dessa forma que eu quero que aconteça. Você está querendo desse jeito, mas Deus está querendo de uma outra forma, para você poder enxergar aquilo que é dele, para você compreender aquilo que é dele. Olha para essa pessoa e diga para ela: Ele quer multiplicar o pouco que você tem. Ele quer multiplicar o pouco que você tem. E aí a gente compreende. A hora era aquela. Aquele menino só tinha aquela hora para realizar o milagre. Ele podia ter escondido tudo, comido sozinho. Tem gente que é assim, sabe? Está no lugar, leva a sacolinha cheia de comida, coloca a bolsa dentro, coloca na boca, para que ninguém veja que tem mais um pouco. Não é capaz de olhar para o outro assim: você quer um pedaço? Você quer um pouquinho? Ela olha para um lado, olha para o outro, pega, coloca tudo na boca. Não fala para ninguém que tem. Por que você não falou? Medo de acabar, Padre. Medo de acabar. Tem gente que tem tanto, e quando sobra ainda quer as sobras, não é capaz de oferecer para o outro nem mesmo aquilo que se tem de melhor. Como você quer de Deus alguma coisa, se você não é capaz de oferecer tudo para Ele? Como você quer de Deus uma resposta, se você não é capaz de escutar aquilo que Ele está dizendo? Jesus, quando tocava, Ele tocava para mudar a vida por inteiro. O amor
assim. É isso que revela a Escritura hoje. No amor paciente, Deus vai transformando a nossa vida. Você tem paciência, criatura santa? Você tem paciência? Você tem paciência? Você fica de mau humor? Você briga? Você fala? Você discute? Você fica nervoso quando as coisas não dão certo? Sim ou não? Com você ficar nervoso, elas dão certo? Então não adianta. A gente tem que começar a aprender isso na nossa vida. Controlar as nossas emoções. E olhar para nós e perceber que só Ele é o absoluto. Quando você parar e oferecer os pães e os peixes, Jesus vai realizar um milagre na sua vida. Aí Ele te mostra: eu quero fazer, e é agora que eu vou fazer. Olha de novo e pergunta: cadê os pães e os peixes que você trouxe? Diga isso. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Quero de um mal tão grande, de algo que tinham feito para ela. Ela desenterrou algo da casa dela, no fundo, e quando ela desenterrou tinha tanta coisa, ossos, e ela tirou aquilo para jogar fora. Ela tirou para jogar fora, ela jogou fora, ela limpou tudo, e a partir daquele momento aquela mulher caiu de cama. Quando eu cheguei, a gente olhava para ela, era digna de pena. No rosto dela você via os vermes mexendo, eles caminhavam no rosto dela. Ela gritava de dor, Quando a gente conta, tem gente que não acredita, tem que falar assim: será que é verdade? O padre não está inventando isso, meu Deus. E eu cheguei àquela mulher com aqueles vermes, andavam, ela falou assim: padre, olha aqui. Você via como se fosse um bicho que mexia no rosto dela. E eu chamei a família, nós fomos fazer uma oração, e a gente pedindo diante da misericórdia, eu falei assim: padre, já vem tanta gente aqui, vejam aqui
acredito mais. Eu acho que eu vou morrer, por isso eu prefiro morrer. Eu queria logo morrer, não estou aguentando mais de tanta dor, de tudo isso que acontece. Quando está aqui no meu rosto, está aqui, agora você está vendo. Está aqui no meu rosto, eu não aguento mais. E essa mulher gritava. Nós fizemos uma oração e eu pedi água benta. E eu puxei aquela mulher inteira com água benta. E nós só pedimos, povo santo, no momento em que foi feita a oração de pedido de libertação, aquela mulher vomitava vermes assim de grande. Ela vomitava, que saía, começou a sair pela boca, pelo nariz. E nós só pedimos a misericórdia de Deus na vida dela. Aquela mulher foi curada, foi liberta de uma maldição, foi jogada sobre ela. Às vezes, a nossa falta de amor é capaz de atingir o coração do outro. Aí você olha para ele e fala assim: padre, mas por que foi com ela? Por quê? E ela me dizia o que ela fez. Ela confessou todos os pecados dela. Ela também era terrível naquilo que ela fazia. Se tivesse uma oração profunda, com certeza, aquilo não teria vindo sobre a vida dela. Mas ela precisou vomitar todos os vermes, tudo aquilo que tinha sido colocado ali diante daquilo que ela tinha feito. Deus liberta, povo santo, mas Deus só liberta quando a gente rasga o coração. Não adianta nada você pedir a graça se o seu coração está cheio de mágoa. Não adianta nada você pedir um milagre para alguém que precisa ser curado se você não se humilhar diante de Deus e falar para Ele: Senhor, eu creio naquilo que o Senhor pode fazer. Você acredita no milagre de Deus? Essa mulher foi liberta. Ela foi liberta. Ela não tem mais nada. Ela foi agraciada